Irmãos, queridas irmãs, vídeo de número 13, prefácio de André Luiz, porque já lemos, estudamos, esmiuçamos o prefácio de Emmanuel, Nosso Lar, sendo mostrado agora no esmiuçamento. Então, esse é o vídeo número 13. E André Luiz aqui está dizendo: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Quantos milhões de vezes ainda morreremos fisicamente? Quantos milhões de vezes ainda desencarnaremos? Porque, conforme já dissemos, existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Você pode me fazer essa pergunta: todos os espíritos, eles encontram-se submetidos a esse mesmo processo de reencarnar bilhões de vezes cada um? Não. Existem espíritos que pouco reencarnam em corpos físicos e em planetas materiais. Como existe aqueles espíritos mais primitivos que, devido à indisciplina deles, muito mais vezes eles reencarnam. Por exemplo, Emmanuel nos disse, através de Chico Xavier, que nosso Senhor Jesus Cristo é o único espírito que ele soube, que desde o princípio até onde Emmanuel conhecia, Jesus seguiu em linha reta. Enquanto nós, paramos para tomar uma aguinha fresca, tomar uma refrigerantinha, tomar um sorvetinho, isso aí é tudo as ilusões da nossa vida. Jesus não. Isso equivale a dizer que Jesus pouco reencarnou em corpos físicos, em planetas físicos. Agora veja bem, quando nós superarmos a nós mesmos e que não houver mais necessidade, de reencarnar aqui no planeta Terra, através de corpos físicos, nos vai ser designado um planeta onde lá teremos que reencarnar em outros corpos condizentes ao planeta lá, porque nós superamos as reencarnações condizentes a este planeta. Mas, para onde nós formos, necessitaremos lá reencarnar. Planetas sublimes, mundos felizes, mundos sublimes e mundos felizes. Ora, gente, lá existem reencarnações. É lógico. Marte existe reencarnações, Saturno, Júpiter. Só que as reencarnações, elas não acontecem conforme acontece aqui na Terra. Eu disse algo no princípio, quando começamos esses vídeos, que
Chico Xavier um dia disse que lá pelo ano de 2035 nós vamos conseguir sintonizar no nosso aparelho de televisão um canal onde nós vamos entrar em contato com os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual, o que equivale a dizer que você, ao ligar a sua TV naquele canal, você vai conseguir falar com aqueles parentes que estão ali mais próximo àquela tecnologia. Pois bem, é preciso dizer que esse homem mais rico do mundo, você pode pensar o que você quiser, não tem problema, eu não me preocupo com isso. Que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, né? Você sabe, Elon Musk, ele está criando uma frota imensa de robô. E a China também está criando uma frota imensa de robô. Você pensa que esses chineses e Elon Musk estão errados? Esses seres são precursores de um progresso que vai existir aqui na Terra lá pelo ano de 2050, 2070, de 2050 a 2100. Esses robôs, eles vão ser tão aperfeiçoados, mas tão aperfeiçoados, que eu vou dizer algo para você agora, você vai me mandar para o hospício, mas eu não importo, desde que me dê arroz e feijão para me comer. Se não der também, não tem problema. Esses robôs, futuramente, o princípio inteligente, a alma, em vez de acoplar em um corpo físico através da concepção, entre o ato sexual entre uma mulher e um homem. Estas almas encontrando esses corpos de robôs pronto, condizentes a todas as necessidades do perispírito e do espírito, que eles possam, esse espírito, essa alma, imantar o teu perispírito todos nas placas de esses robôs, e através da mente daquela alma, controlar aquele perispírito, e aquele perispírito conseguir dominar aquela máquina. Esses robôs vão ser usados em viagens intergalácticas a outros planetas, exoplanetas, que encontram-se fora do sistema solar, através de naves construídas pelos cientistas aqui na Terra, pelos astrônomos, mesmos, né? E tudo mais. Então, esses robôs são protótipos que estão sendo aperfeiçoados por esses seres evoluidíssimos, inclusive os chineses e inclusive Elon Musk. Pena que eu não posso dizer quem é a reencarnação de Elon Musk. Eu vou usar um outro termo, Elon Musk. Quem é a reencarnação desse homem
na atualidade considerado o homem mais rico do mundo. Você tem noção de quem seja ele? Pois eu sei, mas por uma questão de ética eu não posso dizer. Mas se ele me procurar, coisa que isso não vai acontecer, porque você acha que ele vai dar atenção por um zero à esquerda como eu? Mas se ele me procurar, eu revelo. Eu revelo a ele quem é ele reencarnado. Ele vai se sentir perplexo quando ele ouvir esta revelação de quem foi ele em existências passadas. Numa existência passada, antes dessa. Por isso que ele é o homem mais rico do mundo. Esse ser é um gênio. É um enviado de Deus, de Jesus aqui na Terra, para ajudar no progresso robótico. Porque nós, humanidade, necessitaremos desses robôs para poder nas naves vigiar pelo espaço afora, como se fossem naves tripuladas. Porque o ser humano físico, ele praticamente, nas condições evolutivas que nos encontramos, ele nunca que irá habitar Júpiter, Saturno e nem Marte. Ele nunca vai habitar Marte, Saturno e Júpiter. Mas esses seres robóticos, eles vão habitar Marte. Esses vão. Por quê? Porque eles não são seres que necessitam de oxigênio. Eles não necessitam de nada, porque eles possuirão o controle de si próprio, que é a alma, o princípio inteligente agregado àquele corpo robótico, porque você sabe que o corpo físico é que carece de oxigênio. Não é o espírito que carece de oxigênio, porque o espírito não dorme, o espírito não respira, o espírito não come. É o corpo que come, é o corpo que bebe, é o corpo que respira. Por que as pessoas não raciocinam, gente? Então esses seres estão criando esses corpos robóticos para ajudar no progresso aqui da humanidade. Creiamos ou não, quem viver 2050, 2100, 2150 vai ver isso aqui na Terra. Então, creio que já disse alguma coisa a mais, né? Olha quantas mortes necessitamos ainda. Quantos milhões de vezes, vamos pensar por esse lado, retornaremos ao corpo físico aqui nessa Terra? Eu não sei quantas vezes eu hei de retornar aqui. Eu não sei. Agora é preciso entender. Chega um momento em que eu consigo superar todos os obstáculos de provas e de expiações, de resgates e de missões aqui neste planeta. Me é dada a oportunidade de reencarnar em Marte, de ir para a dimensão de Marte.
É óbvio que lá o meu corpo perispiritual chegará lá numa condição mais sutil, mais diáfano. Se me for dada a oportunidade de nascer em Júpiter, mais diáfano ainda. Mas é preciso dizer que em Marte, em Júpiter, em Saturno, ainda se usa reencarnar em corpos físicos de acordo com o nível evolutivo e a dimensão as quais lá existem, que não corresponde à nossa dimensão. Por isso que se miram o telescópio na direção desses planetas e não conseguem encontrar seres humanos lá como nós, porque eles estão noutras dimensões. Aquele planeta é o planeta físico rochoso. Mas existe as cidades intraterrestres nestes planetas. Copia esse nome. Cidades intraterrestres, que são aquelas cidades que independem de um planeta rochoso. São cidades que circundam aqui mesmo a nossa volta, que nós não conseguimos vê-las. São cidades intraterrestres que encontram-se nos seios dos oceanos e dos mares aqui na Terra. São cidades intraterrestres que se encontram no continente Antártida, aqui na Terra. Ô, gente, vocês acham que Deus, Jesus, construiria 75% na Terra de água, 25%, apenas 25% para nos proporcionar condições de vida e 75% para servir-se de aquário? Existe muito mais vida intraterrestres nos oceanos, seres evoluidíssimos nos oceanos aqui da Terra, do que propriamente dizendo aqui na nossa Terra, nos 25% de terra. Existem seres evoluidíssimos intraterrestres nas regiões antártidas, só que em outras dimensões. Seres muito evoluídos. E no nosso meio, aquilo que nós vemos não é, aquilo que nós não vemos é. Quantas cidades intraterrestres há em nosso meio aqui, em outra dimensão, aqui mesmo. É preciso entender que não existe sequer 1 milímetro sequer sem vida. Mas não é só a vida humana, é a vida desde o átomo até o arcanjo, até o querubim e por aí em diante. Tudo é vida. Ah, mas nós estamos lutando
lutando há mais de 100 anos para encontrar essa vida e nós não encontramos. Mas por que ainda os cientistas ainda não encontraram vidas em outros planetas? Por causa daquilo que os mentores espirituais disseram lá em Marte a Humberto de Campos: o orgulho, o egoísmo, a vaidade dos cientistas da Terra não os permite ver além do que eles enxergam nestas lentes insignificantes que eles lá possuem. Está no livro de Humberto de Campos. Quando a humanidade se unir, é óbvio que os irmãos de outras dimensões se unirão a nós. E além dos OVNIs, além dessas cidades intergalácticas mesmos, né? Quantos seres desencarnados que podemos considerá-los também como extraterrestres, que nos visitam 24 horas, mas que não damos atenção. Então, quantas mortes necessitamos ainda? Quantos milhões de vezes você ainda desencarnará aqui nesta terra? Quantos milhões de vezes você reencarnará nesta existência? Só depende de ti, de mim, de mais ninguém. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Olha só. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Quantos milhões de pessoas no mundo, buenas dichas, já descreveram o fim do mundo? Aí eu te pergunto, quantas vezes o mundo acabou? Bom, Luiz, deixa eu contar aqui nos dedos. Não precisa contar no dedo, não. Porque o mundo nunca acabou. Houve-se algumas extinções através de meteoros, mas nunca através de dilúvios. Nunca através de dilúvios. Isso é mitologia, isso aí é crendice, isso é invenção daqueles que procuram e sempre procuraram manter os adeptos num estado de ignorância. Porque uma vez consultaram um deputado no Nordeste do Brasil, no norte do Brasil, acho que é Nordeste mesmo, perguntaram a ele, já está encerrando o vídeo, mas deputado, por que o senhor não luta no Congresso para fazer chegar nesta região ressequida, pelo menos escola para estas pessoas carentes e necessitadas?
E mais ou menos ele responde que se ele lutasse por implantar escola ali naquela região, ele não conseguiria se reeleger mais. Porque conforme as pessoas se instruem, se evoluem, elas acordam e elas aprendem a votar. Tomara que as pessoas aprendam a dar valor na vaquinha designada por Jesus. Porque se a próxima vaquinha designada por Jesus, o brasileiro não der valor, obviamente lhes serão retiradas de uma vez. E você sabe, retirou a vaquinha, matou a vaquinha, aí cada um corre por si próprio. Até o próximo vídeo, vamos gravar mais um vídeo.